Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre a importância da disciplina para alcançar os nossos objetivos. O que faz nós alcançarmos nossos objetivos? Para mim, vamos ver se você vai chegar nessa conclusão também, é a constância. Eu até queria ter feito aqui para mim um quadro em que eu coloquei a questão, por exemplo, da academia. Eu achava que o bom era fazer 3 horas de academia, eu ia lá e fazia tal, mas o que adiantava se eu fazia 3 horas de academia na segunda ou na terça e daí não ia no resto da semana? Não adianta. O melhor foi o que eu fiz por uns 3 anos. Eu estava com um bebê pequeno, a minha 8ª filha, e eu ia por 20 minutos, 30 minutos na academia, mas eu ia 6 vezes na semana para academia. E assim eu consegui conquistar o corpo que eu tenho hoje, que é bem o que eu estava querendo, que era, né, os meus 65 quilos. Então, e o médico confirmou isso para mim também, que é muito melhor você ir 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, nos dias bons dá 40 minutos, do que ir 6 vezes por semana, do que ir uma vez e fazer 3 horas. Então, o corpo se beneficia dessa constância. Vamos conversar sobre isso? Então, a pergunta que não quer calar: você confia mais na motivação passageira ou na disciplina diária? A motivação é como combustível que nos impulsiona no início da jornada. Ela nos faz sonhar, planejar e dar os primeiros passos. Mas a motivação é volátil. Vem e vai igual a maré. A disciplina, por outro lado, ela nos mantém em movimento quando o combustível da motivação já vai embora. E é ela que nos faz agir mesmo nos dias cinzentos, quando não sentimos vontade alguma. E é verdade sobre o sucesso. As pessoas de sucesso, o que elas fazem, né? Como elas vivem, né? Lembrando do Globo Repórter, a disciplina transforma. É o que separa quem sonha de quem conquista. Ela transforma intenções em ações concretas. Sonhos em conquistas. Como conquistar? Cada pequena ação disciplinada é um tijolo na construção do seu futuro ideal. E os resultados reais, como? Não depende do humor, das circunstâncias ou da sorte. Depende apenas da sua escolha diária. Forte isso, não é? E o que é a disciplina de verdade? A disciplina não é aquela rigidez militar, nem a autopunição, né? É algo muito mais poderoso e libertador. Então, o que é? É o hábito de agir sem motivação, aplicando a consistência na execução e o alinhamento entre a intenção e a ação, que é muito importante. Então, o hábito de agir sem motivação é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, independente de como você se sente no momento. É levantar cedo, mesmo quando a cama está quentinha. É treinar, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando está chovendo, né? A gente não gosta. Pensa nos atletas também, né? Eu gosto muito de pensar nos atletas. Aqueles que sonham em ir para uma Olimpíada, uma Copa. Eles têm que treinar, faça chuva, faça sol, calor, frio, eles têm que treinar. E a consistência na execução. Não é fazer algo grandioso uma vez. Lembra? Não é ir lá na academia e treinar 2, 3 horas, uma vez por semana. Mas sim fazer pequenas coisas importantes todos os dias. É a repetição inteligente que gera resultados extraordinários.
E o alinhamento entre a intenção e a ação é quando as suas ações diárias estão perfeitamente alinhadas com seus objetivos maiores. Cada decisão reflete seus valores e prioridades. Enquanto cada vez que eu levanto da minha cama, eu estou reforçando os meus valores e as minhas prioridades. E por que a disciplina é essencial? Supera a procrastinação, cria progresso contínuo e gera resultados sustentáveis. E o que é a procrastinação? Ela é o maior inimigo dos nossos sonhos. Ela sussurra, deixa para amanhã, depois eu vou. Ela rouba o nosso futuro. A disciplina é o antídoto. Ela nos faz agir hoje, agora, neste momento. E o progresso contínuo? São pequenas ações diárias que se acumulam como juros compostos. Um passo por dia parece pouco, mas em um ano são 365 passos na direção certa. O progresso constante vence a pressa. Eu não acreditava nisso. Eu achava, 3 horas na academia, uau! Mas 30 minutos me trouxe uma constância, um corpo que eu nunca imaginei aos 40 anos de idade. Hoje eu tenho 43. Gera resultados sustentáveis, diferente das soluções rápidas que desaparecem, a disciplina constrói bases sólidas. Os resultados que ela produz são duradouros porque foram construídos com consistência. E quais são os 4 pilares da disciplina? Pega um papel, uma caneta e anota. Vamos clarear isso, né? Então, primeiro, clareza de metas, organização e rotina, persistência, autocontrole. Então, esses são os 4 pilares. Nós vamos agora ver cada um deles. Clareza de metas, onde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Já dizia lá o coelho na Alice no País das Maravilhas. Então, metas vagas geram resultados vagos. Quero ser bem-sucedido. Não é um objetivo, não é um desejo. Claro, o que é bem-sucedido? A disciplina precisa de direção para funcionar. Então, vamos ser mais específicos. Objetivos específicos ativam a nossa mente subconsciente. Quando você define exatamente o que quer, o seu cérebro começa a trabalhar 24 horas para atingir, buscando oportunidades e soluções. Então, seja específico. Em vez de dizer quero emagrecer, defina quantos quilos eu quero perder. Quero perder 5 quilos, 8 quilos, 10 quilos. Defina, meta, estabeleça prazos. Então, um prazo cria uma urgência saudável, evita a procrastinação infinita. Prazo, coloca um ponto final ou uma vírgula, né? Pilar 2, organização e rotina. A organização e a rotina libertam o gênio interior. Gente, é transformador. O poder transformador da rotina. Anota lá, no pilar 2, rotina. Planeje o dia anterior. Antes de dormir, já defina as 3 prioridades do seu dia. A sua mente subconsciente trabalhará enquanto você dorme, preparando você para o sucesso. Nós vamos dormir e nosso subconsciente fica com as informações ali do dia. Se você recordar para sua mente os seus objetivos do dia seguinte, da semana, a sua mente já vai trabalhando, já vai buscando soluções e as oportunidades. Crie blocos de tempo. Dedique horários específicos para atividades importantes.
trata esses compromissos consigo mesmo com a mesma seriedade de uma reunião com o chefe. Não é porque você não trabalha fora, porque você não tem um chefe, uma chefe, que você não vai dar prioridade. Então, você tem que ser a tua chefe, né? Então, controle. Elimine microdecisões. Isso aqui me ajudou muito. Steve Jobs usava sempre a mesma roupa. Sabe por quê? Para não gastar a energia mental ali na hora de acordar, escolhendo qual eu vou usar, qual. Era tudo preto, as camisas e a calça jeans. O Mark Zuckerberg, do Facebook, também, hoje é a Meta, também fazia isso por muito tempo. Hoje parece que mudou um pouco. Então, reserve a sua força mental para decisões que realmente impactam os seus objetivos. Eu fiz a mesma coisa para academia. Então, eu por um tempo, eu ia na academia cedo. Então, já no dia anterior, eu deixava do lado da minha cama o meu tênis, a minha roupa de academia, com a blusa, já via se ia chover, se ia estar frio, como é que ia estar, já deixava do lado. Despertava, eu acordava, vestia a roupa, o tênis e ia. Mas ainda faltava uma coisinha, a garrafinha d'água. Nossa, esse eu demorei. Por quê? Porque eu não deixava junto. Se eu tivesse deixado junto com a chave do carro, como que eu iria esquecer? Fica a dica aí para você. Então, construindo hábitos que constroem você. Porque nós temos que pensar, o que eu quero construir para o próximo ano? Quem eu quero ser daqui 2 anos? Quem eu quero ser daqui 5 anos? Como eu quero chegar aos 60, aos 70 anos? Começa agora. Começa hoje, nas pequenas decisões, nos hábitos de hoje, na rotina de hoje. Então, a rotina o corpo que eu quero daqui 10 anos precisa começar hoje. Numa rotina, né, com ações intencionais. Anota essa palavra, ações intencionais. Recompensas. Celebre a sua recompensa. Eu quero chegar flexível aos 60 anos, sem dores nas juntas. Eu quero sem dores das costas, né? Quanta gente tem dores nas costas? Gatilho, identifica o que iniciará o hábito. Então, para mim, ir à academia era despertar e já ver a roupa ali. Eu nem pensava muito, tem que ir. E eu sabia que o meu horário era contado também. Então, se eu perdesse 10 minutos ali na cama, ia ser menos 10 minutos lá na academia. E eu não queria isso, porque eu realmente queria construir um corpo saudável. Pilar 3, persistência diante dos obstáculos, porque eles vêm. Diamantes se formam sob pressão. Então, transformando fracassos em combustível. A diferença entre quem desiste e quem conquista não está na ausência de obstáculos, está na forma como eles são interpretados e utilizados. Cada fracasso carrega uma lição valiosa. Cada não te aproxima do sim. Alguns dizem que para ter um sim, precisa de 20 não. O 21º pode ser um sim. Então, um mentor uma vez me dizia, quando eu atendia um cliente e ele dizia não, eu pensava, bom, esse é o 8º não, 10º não, é o 15º não, eu já estou mais próximo do sim. Né? Tem que ter um pensamento sustentável, poderoso, né, para pensar assim. Cada queda te ensina como se levantar melhor. Não foi fracasso, foram 10.000 maneiras de verificar como não funciona. É frase de Thomas Edison quando inventou a lâmpada. Mantendo o foco quando tudo desmorona. Os momentos mais difíceis são os que mais testam a nossa disciplina e os que mais a fortalecem. É fácil ser disciplinado quando tudo vai bem, com certeza.
Mas o verdadeiro teste vem na tempestade. Aceite a situação, foque no que é controlável e mantenha a visão. Pilar 4, autocontrole e consistência. O músculo mais importante que você precisa desenvolver, com certeza, é a consistência. Dominando as distrações da era digital. A gente se distrai tanto, né, com notificações, a notificação do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, das redes sociais. Vivemos na época mais distraída da história humana. Notificações, redes sociais, entretenimento infinito. Tudo conspira contra a sua disciplina. Mas quem domina a atenção, domina a vida. Então, identifique seus padrões, seus ladrões de tempo. Rastreie por uma semana como você usa o seu tempo. Se precisar, tem aplicativos para isso. Ou então, um truque muito bacana que uma mentora me ensinou uma vez foi o seguinte: peça para o seu marido, seu filho, alguém próximo teu, uma amiga, para colocar vários despertadores, uns 15 durante o dia, com horários aleatórios. E quando despertar, verifique o que você estava fazendo naquele momento e se pergunte: o que eu estava fazendo naquele momento me aproxima ou me distancia do resultado que eu quero para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para minha meta? Você vai ver, vai ser libertador, vai ser transformador você verificar quais são os seus ladrões de tempo. Celebre pequenas vitórias diárias, reconheça o seu esforço, compartilhe as vitórias e documente o processo. Comente com o seu marido, com os seus filhos, com uma amiga, quais foram os seus progressos. Porque compartilhando, a gente pode inclusive incentivar outras pessoas. E os benefícios transformadores da disciplina: produtividade, autoconfiança, paz interior, respeito dos outros, verdadeira liberdade. A disciplina é o caminho para as grandes conquistas. Talvez vai ser em 1 semana, 14 dias, 21 dias. Alguns especialistas falam em 6 meses, em 1 ano. Mas é possível. Você tem que verificar qual é o seu tempo. Para uns vão ser 21 dias, 3 meses. Qual é o seu tempo? Quanto tempo você precisa para que aquela ação vire um hábito? Você tem que descobrir. 80% das pessoas abandonam suas metas do ano novo até fevereiro. Eu estou gravando esse vídeo em novembro. Logo, um monte de listas serão feitas. E 80% não chegarão nem no carnaval, que será em fevereiro. A disciplina é liberdade. Quanto mais constante você for, mais perto estará dos seus sonhos, das suas metas. O seu compromisso começa agora. Escolha hoje um hábito disciplinado para praticar diariamente rumo ao seu objetivo. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Que passo você dará hoje? Que promessa fará para si mesmo? Lembre-se, você não precisa ser perfeita, apenas constante. A disciplina que você cultiva hoje será a força que a levará para os seus sonhos amanhã. E o futuro que você deseja está sendo construído pelas suas escolhas que faz nesse exato momento. A sua primeira vitória disciplinada começa agora. Escolha uma ação pequena e faça hoje, faça amanhã, faça depois, faça na semana que vem e no mês que vem, no ano que vem, que você vai ver a sua meta se concretizar.
Até o próximo vídeo. Eu sou a Kelly Passaúra, a mãe dos 8, e nesse canal nós conversamos sobre tudo que diz respeito à mulher, especialmente constância, mentalidade e percepções. Me siga para novos vídeos. Até mais!